Bom dia! Bom dia, meus amigos, meus amados irmãos. Que dia lindo que Deus fez pra gente. Vamos chegando aí na nossa live de culto, domingo de manhã, na Terceira Igreja Batista de Campos. Sejam muito bem-vindos, vocês que são membros da nossa igreja, vocês que estão nos visitando. Tá sendo tudo muito diferente pra gente, né? Mas chama aí o pessoal, reúne a família aí, eu quero desafiar vocês nessa hora, nesse início de culto nosso aqui, que a gente está reunido. A gente já está ao vivo aqui. Reúne, por favor, a sua família, os seus amigos. Quero desafiar vocês a algumas coisas nessa hora. Primeiro, é chamar o povo aí para reunir para orar, tá bom? Todo mundo sentadinho aí. Comentem aqui no vídeo, enquanto o culto estiver acontecendo. Interajam aí com a gente, para a gente cultuar juntos, através de comentários. Pegue esse link aqui do vídeo e mande para os grupos, para vocês divulgarem e todo mundo tá aqui junto com a gente cultuando. Eu quero também lançar outro desafio, para que você agora tire uma foto aí da sua família em culto. E aí você vai enviar essa foto da sua família, ou se você estiver sozinho, né, se você estiver com mais uma pessoa, com duas, não importa, quem estiver aí na sua casa. Tira a foto, uma selfie, e manda para algum grupo da nossa igreja, para a gente, todo mundo estar vendo e matando um pouco da saudade e aproveitando também e divulgando o nosso culto, tá bom? Tá bom? Então tira a foto aí. E eu também quero lançar outro desafio, porque hoje é dia de desafio. Esse dia está sendo desafio. Quero lançar esse mais desafio, que é para que você mande durante essa semana uma mensagem de texto, WhatsApp ou outro aplicativo, ou uma ligação para 5 irmãos da nossa igreja. Irmãos que você já não vê tem algum tempo. Irmão que você não tem tido contato durante esse tempo. Então, pega o seu celular durante a semana. Não precisa ser agora, porque agora a gente vai estar concentrado aqui, mas não esqueça de pegar o seu celular e pelo menos 5 irmãos. Você vai mandar uma mensagem, ou você vai ligar e mostrar que se importa. Uma mensagem de bênção, abençoando essa pessoa, abençoando esse irmão, dizendo que está sentindo falta dele, dizendo para ele ter fé, esperança, uma mensagem de bênção para a vida do seu irmão, ok? Enquanto você está tirando a foto aí da sua família, eu quero lembrar você que hoje é domingo de manhã, então todo domingo de manhã é um dia de celebração, de regozijo. Por quê? Porque a gente lembra nesse domingo de manhã, como todos os outros, que foi em um domingo de manhã que o nosso mestre, Messias, Jesus Cristo ressurgiu. Então nós lembramos que no domingo de manhã, daquele domingo de manhã, né, há mais de 2000 anos, onde nosso Cristo ressurgiu dos mortos e trouxe pra gente vitória, é dia de celebrar a vitória de Jesus sobre o inimigo, sobre o pecado, sobre a morte, é dia de celebrar e manifestar a glória de Deus nesse dia tão incrível. Então, pede a Deus agora para colocar dentro do seu coração alegria, colocar esperança, porque Jesus está vivo. Eu queria que você repetisse isso comigo, por favor. Jesus está vivo. Repita comigo mais uma vez, por favor. Jesus está vivo, aleluia, aleluia. Que o seu coração esteja em Deus nesse culto, entregando para Ele toda a sua vida, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós estamos aqui no ao vivo, então a gente tem entendido que esse tempo é um tempo que Deus está nos levando a gente para o ao vivo da vida. O que significa isso? Deus está levando a gente para uma realidade, um momento onde não tem cortes, não tem edição, é um momento da vida. Deus quer nos trazer a realidade da vida. Deus quer trazer a essência da vida. E vocês estão vendo aqui que eu estou na minha casa, a gente não está saindo de casa, né? Então a gente está gravando daqui mesmo.
E esse é o momento também para a gente pensar e refletir sobre a nossa intimidade. É o momento que Deus está nos trazendo para a intimidade. Tanto a minha intimidade que eu estou mostrando para vocês, quanto a intimidade da família de vocês, da minha família, quanto a intimidade no Senhor, no relacionamento com o Senhor. Deus está nos levando à intimidade, a gente olhar para dentro da gente, a gente olhar para o Senhor e a gente revelar e conhecer mais da glória de Deus, ok? Vamos cantar ao Senhor? A gente vai cantar exaltando mesmo. Eu quero te convidar a adorar o Senhor Deus com tudo que você tem, com sua voz, com seu coração. Celebre o Senhor nesse dia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode cantar? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Entrega a ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Entrega a ele toda a glória e honra. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Coração de Deus é insondável. Quão insondáveis teus caminhos, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. A glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, toda honra e glória, glória ao Messias ressurreto, glória pra sempre. Amém. Amém? Vamos nesse momento ter alguns comunicados. Você vai ter a oportunidade de entregar a sua oferta, seu dízimo ao Senhor, a mostrar a Deus a sua fidelidade. A palavra de Deus diz que é bom dar com alegria, entregar a Deus tudo na nossa vida. Nossos recursos vêm todos de Deus, tudo pertence ao Senhor, e a gente só devolve uma pequena parte desses recursos que Ele nos dá para sustento da sua obra aqui na Terra, para a expansão do seu reino aqui na Terra. Então, é uma oportunidade que você tem
de contribuir de forma virtual. Então aqui embaixo tem, na descrição desse vídeo, tem informações bancárias da nossa igreja para você fazer uma transferência, um depósito e abençoar a causa de Deus. Não é a homens que você está dizimando ou ofertando, é a Deus, é a causa de Deus, é o reino de Deus, ok? Nós estamos no culto da manhã, no culto da noite, às 19h30 vai começar o nosso culto da noite. E na quarta-feira, às 20 horas, se Deus permitir. Durante a semana você precisa ficar ligado aí nas organizações, nos cultos, células, PGs que estão tendo aí da sua organização, do seu setor na igreja, porque tem tido encontros, reuniões, e então você fique ligado aí para participar também durante a semana, ok? A gente vai fazer um momento de intercessão agora, e eu queria que você, junto comigo, a gente se humilhasse na presença do Senhor, fazendo isso não só prostrado de coração, mas também de joelhos fisicamente. Então eu vou pegar aqui e vou caminhar com vocês até ficar aqui de joelhos junto com vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos orar ao Senhor. Junta a sua família aí, vamos colocar de joelhos, clamar a Deus por esse tempo tão difícil que a gente tem vivido, mas um tempo de aprendizado, de se encher do Senhor, e a gente precisa da misericórdia e intervenção do Senhor nessa hora. Se você lembra de algum irmão que precisa de oração, se você quiser comentar aqui, se você quiser colocar diante de Deus agora a vida desse irmão, a sua vida, a sua família, países, enfim, a situação financeira. Se você tem passado por momentos difíceis, esse é o momento que eu te convido a se colocar de joelhos e clamar junto comigo, ok? Pai eterno, eu quero exaltar o seu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no momento de angústia. Ó Deus, eu quero declarar nesse momento de intercessão, Pai, a paz do Senhor no coração de cada irmão que está me ouvindo agora. Pai, eu não sei quais situações que meus irmãos têm vivido, assim como eles não sabem também da minha, mas a gente quer ter comunhão para isso, Pai, para a gente ter liberdade de se conhecer, né, de demonstrar o amor, a oportunidade e privilégio de ser amado e amar como igreja, mas também colocar diante do Senhor nessa hora, Pai, os problemas profundos, internos ou até externos que cada um tem vivido. Deus, são momentos de dificuldades, momentos de cada um também com seus problemas. Eu quero clamar para que o Senhor derrame sobre cada coração alívio nessa hora, renovo da parte do Senhor nessa hora, para que a mente dos meus irmãos, o coração dos meus irmãos sejam renovados nessa manhã. Que eles recebam do Senhor a vida de Deus, o poder que existe na ressurreição de Cristo Jesus naquele domingo de manhã. Que haja aquele mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, trabalhando na vida dos meus irmãos agora, dando paz, livrando da ansiedade, fazendo que meus irmãos consigam descansar no Senhor, descansar nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, temos tantos desafios pela frente, mas a gente crê que o Senhor vai à frente nossa. A gente crê que o Senhor é o nosso capitão, é o nosso general. O Senhor vai à nossa frente. E se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Pai, o diabo tem tentado se levantar contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso país. Deus, a vitória da cruz seja sobre a imagem do inimigo nessa hora. Que a vitória da Tua cruz seja maior em nós, no nosso coração. Nós não queremos clamar, Pai, para que a gente carregue essa certeza de que o Senhor triunfa sobre a morte, sobre os problemas, acima do erro, do pecado, da indignidade, acima, Senhor Deus, dos problemas, está o Senhor e a Tua provisão. Te agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu só pegar o meu computador aqui
porque nós vamos compartilhar um pouco agora da palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui direitinho. Viva assim mesmo. A gente compartilhando da nossa intimidade e comunhão aqui. Somos pessoas reais. Eu preciso de você, você precisa de mim. E agora a gente vai compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Você está com a Bíblia aí? Sua Bíblia física ou no celular? Abre, por favor, no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis capítulo 4. A gente vai ler os 2 últimos versículos. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer sobre o que a gente vai falar nessa manhã. A gente vai falar sobre o tema Senhor, que é um dos nomes que a gente se refere ao nosso Deus. E a gente vai estudar um pouco sobre esse tema. E a gente fala comumente a palavra Senhor nas nossas orações, por exemplo, né? Direto a gente se refere a Deus como Senhor. E eu queria que a gente pensasse hoje em se a gente está vivendo essa palavra, se a gente entende o que a gente quer dizer quando a gente se refere a Deus como nosso Senhor. O que a gente está querendo dizer? Qual é o nosso coração quando a gente diz isso? Antigamente, esse título, Senhor, era usado muito para denominar autoridades, né? Por exemplo, principalmente naquela época do escravidão, existiam senhores de engenho e os escravos, né? E os servos. E até na época de Jesus também, e em muitas épocas sempre existiu escravidão, né? Sempre existiu a ideia de senhor e servo, senhor e escravo. Hoje em dia, a gente usa muito a palavra senhor como respeito, né? Por alguém que a gente não conhece, alguém que é mais velho que a gente, talvez nosso pai ou nossos avós. A gente usa essa palavra senhor como respeito. Eu quero falar um pouco sobre a relação entre servo e senhor. O servo em relação ao seu senhor, tem uma relação de submissão, uma relação de obediência, uma relação de dependência do seu senhor. A gente vê na Bíblia muitos personagens bíblicos que eram senhores e tinham seus servos, ok? E os seus servos sempre submissos e dependentes, sempre prontos a servir ao seu senhor. E o Senhor, na condição de sustentador, na condição de mestre, na condição de dono da vida daquela pessoa. Muitas pessoas aceitam a Jesus como seu salvador, mas a frase que geralmente a gente costuma falar é: você aceita o Senhor Jesus como seu único, eterno salvador e Senhor? Muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor, e isso é um problema, porque as duas coisas são igualmente importantes. É preciso a gente pensar em Deus como nosso Salvador, a gente aceitá-lo no nosso coração como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Vamos ler aí então Gênesis 4, 25 e 26. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Eu quero te lembrar do contexto desse texto que a gente acabou de ler, ok? Aqui está dizendo que esse texto vem depois que Caim matou Abel. Vocês conhecem a história, vocês conhecem que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden por causa do seu pecado, não porque Deus queria castigá-los por castigar, mas porque santidade e pecado não têm compatibilidade, não pode luz e trevas viver no mesmo lugar. E Éden era um jardim que Deus criou perfeito
para que o homem perfeito vivesse. E aí, pela escolha do homem e a mulher pecarem, eles foram separados de Deus, do relacionamento com Deus, da glória de Deus. Então, existia agora uma maldição por causa da própria escolha de pecar. E aí, vem Caim e Abel, que são 2 filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos. E aí, Abel ofereceu a Deus um sacrifício de animal que agradou o coração de Deus por causa do coração de Abel. Caim ofereceu um sacrifício da sua lavoura que não agradou o coração de Deus porque o seu coração não estava em Deus. Então veja que o problema foi o coração. Então Caim se encheu de inveja e ódio pelo seu irmão. O Espírito de Deus avisou a Caim que o pecado estava à porta. Você pode ler no capítulo anterior, ou no mesmo capítulo, não me lembro. Que o pecado estava à porta, mas ele não devia ser dominado pelo pecado, mas sim dominar. E Caim não ouviu, chamou seu irmão para o campo, matou ele. Depois disso, a gente vê esse texto, que Adão e Eva tiveram relações de novo e tiveram um filho chamado Sete. Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Eva disse, né? Adão e Eva disseram. E Sete teve um filho quando chegou na fase adulta e chamou de Enos. E nessa época, na época que nasceu Enos, as pessoas começaram a clamar, a invocar, a adorar o nome do Senhor. Ok? Quero destacar algumas coisas nesse texto a ver com o título Senhor. O assassinato de Abel por Caim, ele machucava muito o coração de Adão e Eva. Imagina 2 pais, só tinha aqueles 2 filhos, e eles viam que a própria maldade deles, o próprio pecado deles agora estava dando frutos na sua descendência. A escolha deles de pecar contra o Senhor, eles estavam sofrendo agora por causa do pecado na vida dos seus filhos. O assassinato de Abel por Caim causava grande sofrimento. Eles viam o espelho da própria maldade. Eles originaram a corrupção da natureza humana do seu próprio filho. Então, existia aí uma angústia no coração de Adão e Eva. Só que Deus respondeu essa angústia, esse provável desespero deles por verem essa culpa. Deus usou de bondade e ternura com eles. E deu uma semente no lugar de Abel, para a continuação do seu povo. Caim, depois que ele pecou, depois que ele matou seu irmão, ele começou a andarilho, né, pela terra, com culpa, construiu uma cidade e sua descendência foi infiel a Deus. A Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus. Okay? E então Adão e Eva não continuaram uma descendência até então que pudesse ser os antepassados do povo de Deus. Seria Abel foi morto, então Deus deu um presente para Adão e Eva. Usou de bondade, dando Abel para a continuação do povo de Deus. A palavra Sete, que é o nome do filho, né, de Adão e Eva, significa estabelecido, colocado. Caim se torna andarilho, e Deus estabelece Sete como o precursor do povo de Deus. Deus estabelece Sete. E a gente pode comparar Sete com a igreja de Cristo. Enquanto a gente vive num mundo onde Caim são pessoas que, sua descendência, né, são pessoas que escolheram sair da presença de Deus e viver fora da presença de Deus, nós temos Sete, o povo que o Senhor estabeleceu e colocou para sua adoração, para que invocasse o nome do Senhor. E ele teve um filho chamado Enos. Enos vem da palavra, é uma variação da palavra Enosh, significa ser humano, homem, com ênfase na fragilidade do ser humano. Então, Enos significa o ser humano na sua condição, na sua fragilidade. Então, a gente vê aí uma igreja, na comparação nossa, uma igreja que é estabelecida, que tem consciência da sua que foi estabelecida por Deus, consciência de que foi colocada no mundo por Deus. Então, quero te lembrar que você
não é obra de acaso, a sua vida em Deus não é uma sorte, não vem por qualquer motivo a não ser a escolha de Deus te amar e te colocar neste mundo. Deus te estabeleceu nesse mundo. E Enos significa que, mesmo uma igreja que é consciente, que foi estabelecida nesse tempo, ela é uma igreja consciente que ela é frágil. Uma igreja que na sua capacidade ela é frágil. Que na sua consciência ela reconhece que não é nada sem o seu Senhor. É uma igreja que sabe que nesse tempo onde ela foi levantada, e veja, meus irmãos, a gente está vivendo tempos difíceis no mundo como geral. Não só pelo vírus, mas moralmente e etc. E Deus estabeleceu uma igreja nesse tempo. Deus quer levantar 7 nesse tempo. Deus quer levantar uma igreja com consciência de dependência e fragilidade sem Deus. E com consciência de que foi levantada por Deus nesse tempo. Então, no contexto em que Sete foi estabelecido e Enos foi nascido, foi um contexto que começou-se a invocar o nome do Senhor. É o início de um novo tempo de culto consciente ao Senhor. Culto consciente ao Senhor. Isso quer dizer que antes de Enos não se invocava o nome do Senhor? Foi-se invocado sim o nome do Senhor. Abel ofereceu sacrifício, Adão e Eva já tinham relação com Deus. Mas, mediante a sociedade que eles estavam vivendo, mediante ao pecado de Caim, não só de Caim, se você ler antes desse texto que a gente leu. Sua descendência escolheu pecar contra o Senhor. Lameque, que foi um dos descendentes de Caim, ele também matou um homem, porque esse homem veio atacar ele com violência e ele matou esse homem. Então a gente vê a escolha das gerações, a importância das gerações, a gente vai falar sobre isso também. Avivamento. O avivamento vem sobre as gerações. Quero dizer que da mesma forma que Sete ensinou para o seu filho Enos sobre Deus, porque Adão e Eva passaram para Sete, Sete entendeu, foi estabelecido, passou para Enos, Enos estabeleceu com a ideia de dependência do Senhor. A geração deles reconheceu que Deus era o Senhor e começaram a invocar o seu nome. O avivamento, meus irmãos, vem pelas gerações. As gerações têm um poder. Você tem uma chave em suas mãos de pegar as coisas boas que vieram dos seus antepassados e de passar coisas boas em relação a Deus para a sua descendência. Você que tem filhos, você que ainda não tem filhos, está nas suas mãos passar para a sua descendência a consciência de invocar o nome do Senhor. E Caim passou outras coisas. Passou a saída da presença de Deus. Foi isso que ele passou, essa falta da presença de Deus, foi o que ele passou para os seus descendentes. Então, que seguiram os seus exemplos de matar, de assassinato. O significado do nascimento de Sete e sua descendência invocando o Senhor. Deus permite que Adão e Eva observem o reavivamento da religião em sua família. A família de Adão e Eva, que foi rompida pelo pecado, agora recebe um reavivamento na religião da sua família. E quando eu digo religião, eu digo na ideia da palavra em si, porque religião significa religar com Deus. Então, eles começam a ver sua descendência sendo religados com Deus, a sua família. O nome do Senhor foi invocado anteriormente, mas agora se levanta uma geração que quer fazer mais que antes. O nome do Senhor já tinha sido invocado em tempos atrás, mas agora se levanta uma geração, a geração de Enos, que invoca o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa viver esse avivamento nos nossos tempos. Nossos irmãos que viveram antes da gente, nossos irmãos que a gente já viu, eles
invocar o nome do Senhor, mas nesse tempo o Senhor Jesus quer levantar uma geração, a geração de Enos. A geração de Enos, que tem consciência da necessidade de invocar o nome do Senhor. A gente precisa de um avivamento nesse tempo, meus irmãos. E o tempo que a gente tem vivido de reclusão, pela maioria, né, é um tempo de avivamento, não é um tempo de derrota, não é um tempo de fracassar ou se amedrontar, é um tempo de vitória. É um tempo de vitória, porque eu ouvi ontem que um dado, né, quando o momento dos Estados Unidos em que mais as igrejas começaram a se encher, os meses que as igrejas mais começaram a ficar lotadas foram os meses em 2001, de outubro, novembro e dezembro, que foi logo após o atentado terrorista às Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro, lá em 2001, nos Estados Unidos. Os meses que mais encheram foram os meses depois, porque quando vem o caos, a gente precisa sugar disso melhor, a gente precisa buscar aprender, a gente precisa crescer, a gente precisa se encher de Deus. E às vezes é necessário vir coisas, não que Deus tenha mandado um vírus, mas esse momento está sendo usado por Deus para avivar a sua igreja, mas depende se a igreja quer ser avivada ou não. Eu quero incentivar você, que é a igreja do Senhor, a ter consciência de que Deus quer avivar a sua noiva nesse tempo. Deus quer levantar a igreja nesse tempo como uma geração de Enos. Deus quer levantar uma igreja que tem vindo para casa, porque esse avivamento de Enos, onde começou a se invocar o nome do Senhor, foi um avivamento que não mais as pessoas cultuavam sozinhas ou nas suas casas, mas foram para fora e começaram a se cultuar publicamente. Mas isso não está fora do contexto que a gente está vivendo, porque eu creio que esse tempo é um tempo que Deus está fazendo o contrário conosco, com certeza. Deus está voltando a gente para nossa casa, para nossa família. Deus está voltando a gente para o nosso secreto. Mas a gente vai continuar, quando isso tudo acabar, quando o vírus acabar, essa pandemia acabar, a gente vai sair mais forte. A gente vai avivar, na verdade, aqui é o começo do avivamento, para que a gente depois saia com mais vigor, com mais poder, com mais consciência de quem é o Senhor, com mais consciência de quem nós somos filhos. Então preste atenção nisso. Esse momento que a gente está aqui em casa, mais em casa, é um momento que você precisa se encher, que você precisa ir para o secreto e batalhar com Deus. Você precisa entrar em batalha com Deus. Não contra Deus, mas com Ele. Contra tudo o que te separa dEle. Contra tudo o que separa o mundo dEle. Em arrependimento, em clamor por cura, por transformação, por proteção, por alívio. É preciso um tempo agora de intimidade com Jesus, com sua família, com sua casa, cultuar sozinho, cultuar em família. Deus está nos trazendo para cá como início de um avivamento, porque quando isso passar, meus irmãos, nós vamos sair poderosamente fortes, não na nossa força, porque assim como Enos, a palavra significa fragilidade humana, nós precisamos entender que nada somos sem Deus, mas que precisamos sair na dependência de Deus e avivar. O avivamento que a geração de Enos viveu é um avivamento que precisa acontecer em nossos tempos. O ser humano começa a adorar o Senhor não só em casa, mas fora dela. Uma reforma grande, um novo começo começou e deve começar agora. Olha só, a geração de Enos, eles viram o tamanho da iniquidade de Caim e da descendência de Caim, então eles ousaram reafirmar com mais vigor a sua religião. A gente vê o nosso mundo hoje, e o mundo caído, e tudo que a realidade sem Deus traz. A gente vendo isso, a gente tem que fazer como a geração de Enos, que não se vitimizou, não se saiu na defensiva, porque quando alguém vem falar aquilo que você precisa mudar, você precisa ser sábio e buscar mudança, mas saia
da defensiva, saia de ficar amedrontado. Quando a gente vê as coisas acontecendo no mundo, nós precisamos mais reafirmar que somos ligados com Deus. No nosso clamor íntimo e no nosso testemunho para as pessoas. Como tem sido o seu testemunho? Jesus tem se mostrado através de você hoje? Naquilo que você tem vivido? Para as pessoas que estão te vendo? Quanto de Jesus que as pessoas estão encontrando em você? Esse é o momento que a gente precisa ver como o mundo está e fazer assim como Enos e sua geração. Ousar reafirmar com mais veemência que nós somos de Jesus. Os adoradores começam a se diferenciar nessa época. Começaram a se chamar pelo nome do Senhor. As pessoas começaram a falar com orgulho, eu sou do Senhor. Os adoradores começaram a ser diferentes das outras pessoas. Tanto é que 2 capítulos depois a gente vai ler que a Bíblia chama filhos dos homens, filhos de Deus. Diferencia que a descendência de Caim se ligou à terra, se ligou às coisas que eram carnais, se ligou a não estar perto de Deus. Então, filhos dos homens. E a descendência de Sete se ligou a Deus. E eles entenderam a sua identidade como filhos de Deus. Caminhando para o final já, meus irmãos, eu quero falar sobre uma palavra, como que o hebraico diz sobre o Senhor, que é a palavra Adonai. Você já ouviu essa palavra? Provavelmente. Então, Adonai significa meu Senhor. Não é só Senhor de alguém, é meu Senhor. Isso também significa poderoso e mestre. Essa palavra Adonai, que o hebraico se refere a Senhor, ele vem da raiz Eden, no hebraico. E essa palavra Eden, na época do tabernáculo do povo de Israel, significava uma base de prata que tinha vários pinos em cima, e essa base era onde colocadas colunas que sustentavam o tabernáculo no deserto. Então, esse objeto, que é o Éden, é a raiz da palavra Adonai. Quando a gente diz meu Senhor, a gente diz que o Senhor é a nossa base. Nele, nós somos encaixados para sustentar. E nele nós somos sustentados. Quando você diz nas suas orações e quando você começar a invocar o nome do Senhor, assim como Enos, você precisa entender que quando você diz Senhor, você está dizendo que o Senhor é a nossa base, é onde você se encaixa. Porque hoje em dia é muito comum a gente ver, Deus, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade. Abençoa o meu sonho, se encaixe na minha vida. Deus, eu tenho uma vida, eu vou entrar nessa escola, nessa faculdade, eu vou trabalhar nisso, me abençoa, se encaixe na minha vida. Mas é o contrário, a gente precisa perguntar a Deus qual é o seu plano para a minha vida, qual é o seu sonho, qual é a sua vontade, porque eu quero me encaixar naquilo que o Senhor quer fazer. Eu quero ser parte do Senhor. Quando a gente diz que o Senhor, o Deus, nosso Deus, é o nosso Senhor, nós dizemos que Ele é a nossa sustentação, nossa solidez, a nossa força, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso poder. Nós colocamos a nossa vida na rocha. Ele é o Senhor da criação, Ele precisa ser Senhor de tudo que você é. O nome do Senhor precisa ser invocado no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Você, assim como eu, que às vezes deixa se levar pelas emoções, Deus precisa ser Senhor das suas emoções. Deus precisa ser Senhor dos seus pensamentos, não dando lugar para nada mais carnal, terreno, mas colocando Deus como Senhor do seu pensamento, da sua intimidade, do seu quarto, da sua casa, da sua família, Senhor do seu emprego, Senhor do seu dinheiro, Senhor das suas amizades, dos seus relacionamentos, Senhor da sua faculdade, Senhor de tudo aquilo que você é, Senhor da sua reputação, Senhor da sua rede social, Senhor da sua vida. Mas a gente se depara com um texto, para finalizar,
um texto lá em Mateus 7, que Jesus vai dizer assim, ó, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. É legal que esse texto, ele vem logo depois de um versículo que se diz, é possível identificar a pessoa por seus frutos. E logo depois desse texto diz, quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Ou seja, falar que Deus é seu Senhor, orar dizendo Deus meu Senhor, isso não é suficiente. E também não é suficiente fazer as coisas dizendo que está fazendo pelo Senhor. Fazer por fazer. Fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Isso não é suficiente. A palavra Senhor só vai fazer sentido quando sua vida invocar o nome do Senhor. Quando você fizer a obra de Deus na presença de Deus. Quando a presença for importantíssimo, mais importante do que todo o resto da sua vida. Quando você fizer questão da presença de Deus, a presença do Senhor, e reconhecer e viver, não só falar, mas viver que Ele é sua rocha, viver que Ele é a sua solidez, é onde você se encaixa, é a sua base. Fazer a obra de Deus nele, se mover nele, produzir frutos porque você está ligado nele. E ouvir as palavras de Deus e praticar as palavras de Deus. Viver na presença do Senhor. Isso é que faz diferença. Porque aí a gente vai falar, Senhor, Senhor. E Deus vai falar, eu te conheço. Você é bendito. Pode vir. Porque você é meu amigo. Senhor foi uma das primeiras... As primeiras coisas que Deus se revelou ao seu povo foi na forma de Senhor. Depois disso, tem várias revelações do Senhor, né? Que Ele é Salvador, que Ele é Pai, que Ele é amigo. A palavra de Deus diz que... Jesus dizendo, né? Já não considero vocês mais como servos somente, mas também como amigos. É muito importante a gente prestar atenção em todos os outros modos com que Deus quer se relacionar com a gente, mas também como servo e Senhor. Não podemos esquecer disso, que Ele é meu Senhor. Meu Senhor. Isso precisa ser uma frase de propriedade. Propriedade de relacionamento, de vivência. Ele é o meu Senhor. Meus irmãos, Deus quer levantar uma geração. Uma geração de Enos. Que vai fazer diferença nesse mundo. Que vai levantar a bandeira de Cristo acima de todas as outras bandeiras. Que vai manifestar o reino de Deus. Que vai ser avivada e vai avivar o mundo na presença do Senhor, lendo a palavra, se alimentando e cumprindo a palavra, relacionamento com Deus em oração. Ok? Vamos orar por isso? Deus, eu quero clamar para que o Senhor nos leve à intimidade com o Senhor. O Senhor é o nosso Senhor. Que a gente diga isso com propriedade de vida. Que a gente viva isso, Pai. Eu não sou nada, eu não posso nada, mas o Senhor é o meu pastor. O meu pastor é o meu Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me aceita mais do que servo, também como amigo, mas eu também não quero me esquecer de que eu preciso encaixar a minha vida no Senhor, de que eu sirvo ao Senhor e não o contrário, de que eu me submeto, de que eu me prostro diante do Senhor. Nesse momento difícil, Senhor Deus da humanidade, nós queremos entender que fomos colocados e estabelecidos nesse tempo, não à toa, mas como uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que sabe quem é no Senhor, uma igreja que aceita que não pode fazer nada sem o Senhor. Seja o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar mais uma música
que é uma música de adoração que diz exatamente que Deus é o nosso Senhor. Diz exatamente que Ele é o nosso Senhor e Rei. Vou movimentar aqui mais uma vez pra gente cantar juntos essa música. Espera só um pouquinho. Não sai do espírito de oração. Nós vamos cantar juntos, adorar o Senhor com essa música. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Senhor e Rei é o nome dessa música, se você quiser procurar aí para cantar junto. Os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Mais uma vez cantar, acima de todos. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és meu Senhor, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos
entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita entre nós. Clame pelo Senhor, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Vamos dizer mais uma vez, ó Santo Deus, ó Santo Aleluia, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é nossa rocha firme. Nós nos prostramos diante do Senhor em adoração. Reina sobre nós, reina sobre tudo. O Senhor é, e nós existimos em Ti, Pai. Nós somos porque o Senhor é. Nós somos no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que a Tua presença invada o nosso coração, nos dê consciência, Pai, do Seu senhorio sobre nós. Quero clamar pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Nos vemos hoje, mais tarde, às 19h30. Não esqueça de mandar mensagem para 5 irmãos diferentes, abençoando a vida deles. E que você seja abençoado também nesse dia. Em nome de Jesus.